Escrevo esta exposição para iluminar aqueles que buscam a verdade da história e desmentir os que resolveram simplesmente ignorá-la. Com este livro de memórias, limparei o meu nome e mostrarei em detalhes a evolução que Irineu Evangelista de Souza trouxe para o Brasil. Todos saberão de uma vez por todas quem foi o Barão de Mauá. Em 1850, o Brasil era pressionado pela Inglaterra a abolir imediatamente o tráfico negreiro. A armada inglesa estacionou navios de guerra na costa brasileira e fez exercícios bélicos diários como forma de intimidação. É um momento, né, que você está tendo um capitalismo em expansão, né, mostrando, né, seus tentáculos e chegando nesse império escravista. Então você tem essa tensão. Não é meramente econômica, é uma tensão cultural, uma tensão política, né? O ataque ao Brasil parecia iminente, e o clima de revolta contra a Inglaterra se espalhou por todo o país. A elite que dependia dos escravos era cegamente contra o fim do tráfico. Ultrajados, pediam que o imperador Dom Pedro II se posicionasse contra a Inglaterra. O imperador está discutindo patriotismo, dignidade nacional. Aí aparece o empresário no meio do caminho, que não é ministro, que não é nada, que não tem incumbência, não tem poderes, não tem procuração, não tem nada disso, e que se enfia no meio. O imperador não tinha saída. Ou declarava guerra à armada mais poderosa do mundo, ou acabava com o tráfico e desferia um pesado golpe contra a sua elite. O momento é da transição. Dois mundos muito diferentes, o velho e o novo, né? Um tempo velho e um tempo novo, acontecendo no mesmo momento. Mas eu tinha um plano que iria agradar a todos. Prefere que eu guarde seu dinheiro? Talvez seja mais seguro. Não se preocupe, Montezuma. Essas agitações vão acabar em breve. O que te faz ter tanta O certeza? imperador vai ceder aos ingleses. O país não pode continuar assim, um caos. Não me parece que ceder aos ingleses vai acalmar a situação. Pelo contrário. Dom Pedro precisa de alguém que o ajude a convencer a elite que há algo de positivo nessa crise. E este humilde industrial talvez tenha uma ideia para a corte. Não se precipite, Irineu. Esse evento de hoje é muito importante para causar uma boa impressão. Não haverá precipitações, Montezuma. Nem guerras. Irineu Evangelista de Souza, futuro Visconde do Mauá, era um sujeito perspicaz, era um sujeito inteligente,
Ele via antes do tempo. Nasceu numa família no interior do Rio Grande do Sul. E o pai dele foi assassinado quando ele tinha 5, 6 anos de idade. E aí ele vem, muito criança, para o Rio de Janeiro, trazido por um tio. Ele vai ser caixeiro numa casa comercial. E também, muito cedo, ele vai trabalhar na casa Carruthers. Eu acho que é aí que vem um negócio interessante. Repara, ele não tem família, ele não tem origem, ele não tem passado, ele não tem nada e ele é um menino. Tinha uma solidão enorme, né? E, ao mesmo tempo, um grande desejo de ser alguém. Quando ele estava com 20 e poucos anos, ele começou a viajar. O Carruthers, que foi um dos seus mentores, leva ele para a Inglaterra e mostra para ele esse mundo das finanças. Então ele percebe tudo, ele percebe a indústria, percebe os serviços públicos, percebe os bancos, percebe a reciclagem do capital. Era um furacão. A Inglaterra era a grande modernidade cosmopolita daquele tempo. E o Mauá, desde criança, teve uma educação inglesa que ele adquiriu pelo contato com Carruthers. E quando ele vai para a Inglaterra e volta para o Brasil, ele percebe que ele pode ser o inglês do Brasil. Ele estava embebido da ideia de trazer uma certa modernidade empresarial para o Brasil. Mas ele não podia fazer isso sem o Estado. O governo brasileiro, em 1844, decide criar uma tarifa protecionista para desenvolver a indústria nacional. O Mauá aproveita essa tarifa protecionista para lançar os seus primeiros estabelecimentos comerciais. Ele tem essa antecipação. Ele vai ser o pioneiro, ele vai ter vantagens, ele não vai ter concorrência. Ponta da Areia é uma porção de coisa. É estaleiro, fabrica cilindros, máquinas a vapor, fabrica cano. Ela é uma fundição também. Então, a Ponta da Areia é o gatilho. Ele é, na verdade, um instrumento através do qual ele vai se projetar como industrial. Ele faz uma indústria que é também uma alavanca para o próprio país. É nesse sentido que eu acho que ele está farejando mais do que oportunidade. Ele vê grande. Mauá é um dos primeiros brasileiros a sair do nada e chegar a ser um grande empresário, a ser uma pessoa importante economicamente. Isso para alguém com a visão aristocrata, com a visão de estadista do Dom Pedro II, é um alienígena. Irineu Evangelista de Souza. Que ótima surpresa. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Pois eu espero que minha presença deixe de ser uma surpresa no futuro, ministro Torres. Eu adoraria frequentar a corte em outras ocasiões. E participar dessa reunião em momento grave é um dever para mim. Pois sejam muito bem-vindos. Você tinha uma sociedade de corte. O imperador era o centro, mas você tinha toda uma nobreza em torno dele. E Mauá destoava de um certo segmento conservador que via nas atividades empreendidas por ele como um risco. É difícil para o Mauá entender essa sociedade e ser reconhecido por ela, que eu acho que é o que ele quer. Mas para essa sociedade também é difícil olhar para um personagem tão novo. Né? Porque, pensa, é o capitalismo surgindo. Né? Mas é o capitalismo surgindo numa sociedade escravista. Então, agrária. Então, ambos se olham de forma torta.
Os ânimos estão por demais exaltados. Não é hora de derramar sangue. Esperamos todos que o imperador faça a coisa certa. O imperador sempre faz a coisa certa. Irineu. Be very welcome, Your Excellency, Lord Ambassador. It's a pleasure to have Lord's presence in our celebration today. I take this opportunity to tell you that many Brazilians share the same opinions of in England. There's no room for slavery in the future, sir. O excelentíssimo imperador do Brasil, Sua Majestade Dom Pedro II. Perdeu o juízo? Todos aqui odeiam os ingleses. Em breve todos estaremos do mesmo lado. A Inglaterra começa a pressionar o Brasil já nas primeiras décadas do século XIX para que o Brasil decrete o fim da escravidão. Desde 1810 a Inglaterra vem pressionando. Em 1831, o parlamento brasileiro assina uma lei que proíbe a entrada de africanos escravizados no Brasil. O tráfico continuou, ilegalmente, com o governo fazendo assim, né? Assim, não estou vendo nada, né? E daí que vem a expressão, a lei é para inglês ver. Todos estão prontos para as audiências com Vossa Majestade. O senhor tem preferência por quem gostaria de atender primeiro? Se me permite uma sugestão, Majestade, o senhor Irineu Evangelista de Souza talvez seja aquele com questões mais urgentes a tratar. Irineu? Sim, o senhor Irineu manteve conversas muito próximas com o Lord Hudson durante a celebração de hoje. Vários minutos trocando palavras e até sorrisos. Ele deve estar ansioso para nos passar o conteúdo dessas conversas. Mas o que o empresário teria para tratar com o embaixador da Inglaterra? Tenho certeza que estava apenas argumentando a favor do Império com relação ao tráfico de escravos. Caso contrário, por que iria falar com o inglês? Onde ele entrar? Imediatamente, Majestade. Senhor Irineu. Ministro Torres. Majestade, é uma honra. Por favor, sente-se. Majestade, se me permite, eu sou... Ministro. Obrigado, Majestade. Bem, eu estou bastante confiante diante da situação. Eu entendo que os ingleses têm um jeito truculento de resolver as coisas, sim. Mas essa crise também é oportuna, Majestade. Eu acredito que se o tráfico de escravos Senhor acabar... Irineu, o que o Império deveria fazer? Em que sentido? O sentido do que o senhor dizia sobre o fim do tráfico de escravos. O senhor me parece um tanto empolgado enquanto muitos estão preocupados. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Cederia a Inglaterra ou começaria uma guerra? Gostaríamos de entender como um liberal com tamanha bagagem econômica enxerga a situação atual. Se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? Majestade,
Ministro, eu cederia aos ingleses. Eu entendo que seja o caminho mais duro, mas eu realmente acho que o fim do tráfico de escravos vai ser mais proveitoso para o país. Majestade, a quantidade de dinheiro que é gasta na compra de escravos, ainda por cima ilegais, os gastos para fugir de ataques de barcos ingleses no mar, tudo isso pode ser transformado em investimentos. Dinheiro para pôr em fábricas, ferrovias, trazer imigrantes. Coisas novas, Majestade. Com esse dinheiro, o senhor pode fazer uma transformação no Brasil. E como exatamente se daria essa transformação? Majestade, eu pretendo fundar um grande banco privado onde toda a elite poderá investir as suas economias antes gastas na compra de escravos. Então, se eu pudesse escolher, eu diria que o senhor deve ceder à Inglaterra o quanto antes. O senhor realmente acha que eu devo ceder? Que eu devo me curvar à Inglaterra por conta de um banco? Majestade, se me permite, eu creio. O senhor realmente pensa muito como inglês, não é? Com sua licença, Majestade. O imperador e sua elite não eram fáceis de se convencer. Mesmo que a proposta fosse para salvar o pescoço deles. Memórias, todos saberão de uma vez por todas quem foi o Barão de Mauá. Dom Pedro precisa de alguém que o ajude a convencer a elite que há algo de positivo nessa crise. E este humilde industrial talvez tenha uma ideia para a corte. Eu pretendo fundar um grande banco privado onde toda a elite poderá investir as suas economias. O senhor realmente acha que eu devo me curvar à Inglaterra por conta de um banco? Majestade, se me permite. Não dá para entender o término do tráfico transatlântico de escravos sem entender essa pressão dos ingleses e como foi a reação, né? O Brasil resistiu não só para abolir o tráfico negreiro, mas também resistiu para abolir a escravidão. Porque a escravidão ela era um dos principais pilares que sustentavam o Império Brasileiro. Gente, nós estamos inseridos numa sociedade escravista. O hábito é ser dono de escravo. E isso é uma das coisas mais terríveis, né? Capitais intensos eram gastos com o tráfico de escravos, que davam um lucro medonho. E aí você vai vender a ideia de que a abolição do tráfico é antinacional, ela visa destruir a economia brasileira, que isso é uma venda ao imperialismo inglês. Majestade, infelizmente as notícias não são nada boas. There's absolutely no evidence that the emperor will reach a reasonable solution. As informações vindas do Ministério das Relações Exteriores dão conta de que a pressão dos ingleses irá aumentar nos próximos dias. Não se preocupe, eles não irão atacar. Desculpe, Majestade, mas o senhor precisa tomar uma decisão o quanto antes. Eles não irão atacar. Eu já não tenho certeza. Eu temo que o tempo esteja se esgotando. Eu decido, ministro, se o tempo está se esgotando ou não. Será que esses ingleses não percebem o desserviço que eles estão fazendo aqui? Eu estou tentando resolver essa questão de uma forma não traumática para o meu povo. E eles apontam os canhões para os nossos portos. Sim, Majestade, sim. Mas não podemos acreditar no bom senso vindo dos ingleses. Perdão por insistir, mas os ingleses não estão mais dispostos a aguardar uma decisão.
Nós precisamos nos posicionar imediatamente, ou então... Ou então... o quê? Com sua licença, Majestade. A relação do Dom Pedro com o tráfico de escravos é, de certa forma, mediada por grupos políticos que defendiam aguerridamente a escravidão. A elite econômica e política do país não vai abrir mão, porque ela está olhando para suas fazendas e dizendo, mas o prejuízo vai ser enorme. Dom Pedro II resolveu esperar para ver até onde os ingleses iriam. Tem uma pressão que está colocando em jogo a soberania nacional. A política ferve. E a situação chega a um ponto insustentável. Mas a armada inglesa perde a paciência e ataca o porto de Paranaguá no dia seguinte. O imperador não teve outra alternativa senão ceder. Em 4 de setembro de 1850, ele finalmente assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que já tramitava há anos. E essa lei de 1850 acabou definitivamente com o tráfico de escravizados. Mas a escravidão em si, ela permaneceu. A escravidão era um elemento ainda presente, era parte do paradigma ideológico da época, se posso dizer assim. Uma parte significativa dos recursos econômicos, né, que eram utilizados no tráfico de escravizados, fica disponível no mercado. Abre-se uma janela de oportunidade para quem quiser investir aí. É essa janela que o Irineu vai enxergar descortinada na frente dele, né? A crise com a Inglaterra e a insatisfação que o fim do tráfico negreiro gerou para os conservadores abalaram a imagem do Império. Essa era a minha chance de reconquistar Dom Pedro e seguir com o meu plano. É aqui que imprimem os jornais dos conservadores? Meu amigo. Como vai? Vou bem, meu amigo, vou bem. Precisando de um favor. Claro. Quero espalhar esse artigo por toda a cidade. Agora, ele precisava de amigos do Estado. Conhecer os políticos e fazer o tomar lá da cá. Era assim que o jogo funcionava, né? Você precisava de ter amigos dentro do Estado e era preciso que os interesses do Mauá coincidissem com os interesses do Estado brasileiro. Irineu, por acaso você mudou de lado? Eu não tenho lados, Francisco. É nos momentos de crise que reconhecemos um verdadeiro líder. E recentemente o Brasil descobriu que é comandado pelo maior deles. A coragem e sabedoria que nosso imperador demonstrou foi algo inédito em nossa história. O que parecia um sinal de fraqueza era, na realidade, um sinal de força. Ao fazer um acordo com os ingleses, Sua Majestade Dom Pedro II evitou o derramamento de sangue dos nossos homens e abriu as portas para o futuro. E essa coisa da parceria política não tinha a ver com partido, não. Todos se juntavam nessa questão de dinheiro, tá? É como você diz, o dinheiro não tem cheiro. Então repare bem que ele é um homem importante do Império, por mais que ele seja ligado ao Partido Liberal, mas ele tinha conexões com o poderoso Partido Conservador. Esferas de contatos. Pessoas com quem ele tinha a capacidade de criar cumplicidade, conhecimento, percepção de oportunidade de mercado. E essa é a característica do Irineu. Repara, tudo que ele faz, ele farejou oportunidade. Senhor Irineu, já conhece o ministro das Relações Exteriores, senhor José Paulino Soares de Souza? De longa data. Como vai, meu caro Paulino? Não tão bem quanto você, meu amigo. Irineu? Majestade. Achei o seu artigo muito oportuno. Expôs com precisão nosso atual momento. É nada mais do que penso, Majestade. Resta-nos agora recolocarmos a economia nos eixos
E a sua ajuda será de grande valor para o Império. O plano para isso já está traçado, Majestade. Eu espero que eu possa lhe expor as ações que pretendo tomar para incentivar o banco. Ah, o banco? Sim, claro. O banco realmente é uma grande ideia para o futuro. Nesse momento, nós temos assuntos mais urgentes para tratar. O senhor está ciente da situação na região do Rio da Prata? A qual situação especificamente o senhor está se referindo? Especificamente Juan Manuel Rosas. O governador argentino tem expandido seus domínios na região. Inclusive, ele proibiu os navios brasileiros de navegarem no Prata. Como o senhor disse, senhor Irineu, nós precisamos de novas alternativas para a economia. E é muito mais fácil transportar os nossos produtos por água do que por terra. Se conseguirmos recuperar a navegação no Rio do Prata, conseguiremos expandir os nossos negócios para regiões mais distantes do país. Seria um avanço e tanto para a economia do Império. Mas para isso, nós precisamos derrubar Rosas. Mas a atual economia impede que o Brasil comece uma guerra. Entendo. Eu só não consegui compreender como este assunto me concerne neste momento. Quem vai financiar essa guerra é você, Irineu. O primeiro ministro das Relações Exteriores de verdade é o Paulino Soares de Souza, visconde do Uruguai. Ele vai virar o Brasil, dizendo que o fundamental do Brasil não é ficar discutindo questões europeias, é ficar discutindo política sul-americana. O Brasil tinha uma política de abrir a navegação do Rio da Prata, porque nós não tínhamos estradas que nos levassem até o Mato Grosso. Então era absolutamente estratégico você ter o domínio do rio, você precisava ter a livre circulação. O meio de locomoção mais fácil que existe nesse momento é pela água. Então você ter acesso a um grande rio é uma coisa disputada no mundo inteiro. No Uruguai, você estava vendo um cerco a Montevidéu, promovido pelo Uribe, sustentado pelo ditador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas. Você tem a Confederação Argentina, através de Rosas, tentando controlar o Uruguai, exatamente por causa da região do Rio da Prata. Quem tiver o controle ali tem poder. O século XIX é a construção desses estados nacionais. E cada um querendo se constituir, cada um querendo o quê? Expandir sua fronteira. Que significa o quê? Expandir sobre os rios. Era interesse do Brasil que o Uruguai não se fundisse com a Argentina, porque você ia ter o Rio da Prata no meio do país, né? Aí não era legal. Então o que o Paulino, genial, imaginou? Nós precisamos sustentar a Praça de Montevidéu, mas nós não podemos sustentar pessoalmente com dinheiro do Império, para não dar na pinta. Então o que a gente vai fazer? O Mauá tá cheio de dinheiro para dar aí, dar e vender. Isso não pode ser verdade. Esse documento é muito sério. Irineu, você entendeu o que eles estão te pedindo? Eu entendo que você quer se aproximar do imperador por causa do banco, mas isso aqui é demais. Você não acha? O que está por trás desse pedido é que você financie uma guerra. Ponta de Areia poderá facilmente fornecer as armas e os navios que o Uruguai precisa. O país inteiro será meu devedor. O imperador precisa de mim. O Brasil não pode entrar em guerra contra a Argentina agora. Mas eu posso. Com essa frieza você vai ficar rico mesmo. Mas você sabe o custo dessa fortuna, não sabe? A gente morrendo. Cidade embaixo de bomba. Você vai ganhar dinheiro financiando a morte. Você realmente está disposto a tudo?
tentando resolver essa questão de uma forma não traumática para o meu povo. E eles apontam os canhões para os nossos portos. Ao fazer um acordo com os ingleses, Sua Majestade Dom Pedro II evitou o derramamento de sangue dos nossos homens e abriu as portas para o futuro. Irineu, por acaso você mudou de lado? Eu não tenho lados, Francisco. Resta-nos agora recolocarmos a economia nos eixos. Se conseguirmos recuperar a navegação no Rio do Prata, conseguiremos expandir os nossos negócios para regiões mais distantes do país. Mas para isso, nós precisamos derrubar Rosas. Quem vai financiar essa guerra é você, Irineu. Mas você sabe o custo dessa fortuna, não sabe? A gente morrendo. Cidade embaixo de bomba. Você realmente está disposto a tudo? Não se preocupe, ninguém sabe que estamos aqui. Estou de acordo com tudo, Paulino. Muito bem. Ao assinarmos este contrato, nós estaremos formando uma aliança secreta entre o governo uruguaio, representado pelo senhor embaixador André Lamas, o governo brasileiro representado por mim, e o empresário que financiará a guerra, Irineu Evangelista de Souza. O Mauá achou um negócio ótimo. Primeiro, que ele reassegurava os vínculos de amizade e de obrigação em relação ao governo. Isso garante mais concessões, ajudas para proteção, juros, privilégios. E o Mauá também ia passar a ter um ponto privilegiado, que era o Porto de Montevidéu, expandindo seus negócios para fora da fronteira brasileira. A primeira coisa a se fazer é Irineu levar pessoalmente a remessa de dinheiro até Montevidéu. A visita de um mero empresário não deve gerar grandes suspeitas. Apenas uma viagem de negócios. Você pode imaginar um empresário funcionando quase como um agente secreto, né? São interesses econômicos, basicamente. Tudo que move Mauá são interesses econômicos. Serão remessas mensais de 12 mil pesos fortes uruguaios que deverão ser entregues religiosamente à capital. Esse dinheiro será o pilar da revolta contra Rosas. Também farão parte do acordo a entrega de material bélico e o recrutamento de mercenários europeus para se juntarem ao exército uruguaio. Mas você precisa ser discreto. Rosas mantém espiões por todos os lados. Se você for descoberto, a Argentina entrará em guerra com o Brasil e você provavelmente será morto. Irineu? Eu mesmo. Trouxe aqui o combinado. E os demais pontos do acordo, quando serão cumpridos? Já avisei os meus contatos na Europa. Em breve, os soldados mercenários chegarão a Montevidéu. A fabricação dos armamentos e das embarcações já está em fase avançada. Em poucos dias, tudo estará pronto para começarmos a sua guerra. Nuestra guerra. Eu despeço aqui. Devo voltar para o Brasil antes que eu seja descoberto. Você provavelmente já ha sido descoberto. A descoberta da participação brasileira na campanha de Montevidéu deflagrou a Guerra do Prata entre o Brasil, Argentina e Uruguai. Os soldados brasileiros serviram como apoio às tropas uruguaias. Mal precisaram lutar. O dinheiro que o Mauá estava dando para Montevidéu era dado ao governo legítimo de Montevidéu, que estava sitiado.
Uma vez que as tropas brasileiras conseguissem garantir o governo do uruguaio, o governo uruguaio ia ficar endividado com o Mauá. O fornecimento de materiais bélicos e os empréstimos para investimentos em infraestrutura me elevaram à condição de principal credor da dívida externa do Uruguai. Sem contar o prestígio que alcancei com Dom Pedro II, tudo estava indo de acordo com o planejado. O espírito de associação, meus senhores, é um dos elementos de prosperidade mais fortes de qualquer país. E, por assim dizer, a alma do progresso. Este novo estabelecimento de que fazeis parte abre um caminho que, com o andar do tempo, se transformará em larga estrada à prosperidade pública. O Banco do Brasil, do qual honradamente tomo posse, é a fonte para o país do futuro. Quando você tem a abolição do tráfico negreiro, você tem capitais empatados aí que são imensos. E o Brasil tem um problema, que é a falta de crédito. Mas o Mauá percebe muito bem essa oportunidade, né? Ele e seu grupo. E aí eles organizam bancos. Por exemplo, o Banco do Brasil, privado, que foi conhecido como Banco do Brasil de Mauá. Então ele captava os recursos dos depósitos e jogava por crédito. Para justamente o quê? Alavancar a atividade comercial, né? Indiretamente possibilitando gerar outros negócios. Mas a essência é que, para ele, a riqueza é um meio de viabilizar projetos. Se eu tenho as ideias e tenho dinheiro, e tenho influência no Estado, ninguém me segura. Ele abre um conjunto imenso de empreendimentos industriais, serviços públicos. Ele vai deter praticamente o monopólio do crédito no Brasil. E, uma vez que ele está com o olho no Uruguai, é bom imaginar também que ele vai abrir uma filial do banco dele em Montevidéu. Ele é o banco emissor de notas do Uruguai. Um banco privado emissor de notas. É a principal casa bancária no Uruguai. Imagina o poder do Mauá. Agora, aconteceu um problema. Qual é o problema? É muito poder para uma pessoa privada. Impressionante. Irineu Evangelista de Souza atualmente detém 1/3 do orçamento do Império. Um empresário que veio do nada se tornou o homem mais rico do Brasil é notável. E como o senhor acha que ele conseguiu essa façanha notável? Julgo ser frutos do Banco do Brasil, Majestade. Sim, é realmente notável que um liberal tenha se tornado mais rico que qualquer nobre dessa corte. Assim como também é notável que tenham permitido que ele alcançasse tal poder. O senhor não acha? Sim, Majestade. Mas isso é algo que foge à minha alçada. Compreendo. Realmente, a capacidade dele deve ser algo que fuja à sua alçada. E isso sim, ministro, é notável. Isso é uma situação inédita. Um empresário do tamanho, da importância, da riqueza, do poder de Mauá. Então o que acontece? Ele vira uma espécie de elefante em loja de louça. Né? Quer dizer, a força dele, bem empregada, serve aos interesses da construção do Estado Nacional, a garantia da segurança das fronteiras, da unidade, tudo isso. Mas o dinheiro não tem cheiro e não tem casa. Os interesses do Mauá estavam na Inglaterra, estavam na Argentina, estavam no Uruguai. O Dom Pedro olha muito torto para o Irineu, né? Ele vê no Irineu algo que o ameaça, talvez, do ponto de vista da questão do poder, né? E o Irineu talvez veja no Dom Pedro todo o poder que ele gostaria de ter. Vocês se sentiriam tranquilos num país onde um empresário tivesse tanto poder?
Venho nesta nobre casa recomendar a criação de um banco oficial solidamente construído que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria. Semelhante instituição, senhores, é indispensável à nossa organização econômica. O que estava em disputa era a questão da emissão de dinheiro, ou seja, do controle do dinheiro em circulação. Já pensou deixar na mão do Mauá isso? Ó, a facção conservadora jamais ia aceitar. E não é à toa que é o Torres, né, que, como ministro da Fazenda, ele começa a chamar a atenção da necessidade de criar um banco que teria o monopólio das emissões em todo o território nacional, se constituindo com esse império. É uma ideia de que, muito comum na época de construção de qualquer Estado nacional, todos os Estados foram assim, que no começo você tem que submeter a economia à política. Quer dizer, aos interesses do Estado Nacional. Com sua licença, Majestade. Senhor Irineu, a que devemos a visita? Majestade, eu peço desculpas, mas eu temo que o vosso discurso no Senado foi prejudicial ao Banco do Brasil. Eu não vejo relação. O Banco do Brasil é sólido, Majestade, não há perigo algum em vestir. Nós acreditamos em você, senhor Irineu, mas as conjunturas econômicas, elas mudam constantemente. Algumas vezes, Irineu, nós precisamos tomar novos caminhos, sabe? Nos adaptar. Continue apostando no Banco do Brasil, Majestade. Senhor Irineu, a política econômica atual indica que a criação de um novo banco, um banco oficial sob os olhos do Império, será o melhor para o momento. Banco oficial? Mas isso vai gerar uma disputa desleal pelos investidores? O Banco do Brasil será fatalmente enfraquecido? Não, claro que não, Irineu. Essa é a livre concorrência, não é? Afinal, você não é um liberal? O discurso de Dom Pedro II pedindo a criação de um novo banco desestabilizou a economia do país e gerou uma crise financeira. Não estava claro qual era a real intenção do imperador, mas seu ato deixou a elite insegura com o sistema bancário vigente. O que o Mauá estava pensando é que ele tinha a confiança do governo brasileiro, que eles não iam embaraçar as iniciativas dele, e, como industrial, obviamente ele precisava de crédito. E não podia ficar tirando do bolso dele. Fazer política com o governo é um jogo. Eles podem mudar as regras quando bem entendem. Para manter a soberania dos meus negócios, eu só tinha uma chance: convencer o Congresso a barrar a criação do Banco Oficial. Com este livro de memórias, todos saberão de uma vez por todas quem foi o Barão de Mauá. Dom Pedro precisa de alguém que o ajude a convencer a elite que há algo de positivo nessa crise. Eu pretendo fundar um grande banco privado onde toda a elite poderá investir as suas economias, antes gastas na compra de escravos. O senhor realmente acha que eu devo me curvar à Inglaterra por conta de um banco? Não dá para entender o término do tráfico transatlântico de escravos sem entender essa pressão dos ingleses e como foi a reação, né? Essa era a minha chance de reconquistar Dom Pedro e seguir com o meu plano. Era assim que o jogo funcionava. Conhecer os políticos e fazer o tomar lá da cá. Irineu, por acaso você mudou de lado? Eu não tenho lados, Francisco. Achei o seu artigo muito oportuno.
Resta-nos agora recolocarmos a economia nos eixos. Mas para isso, nós precisamos derrubar Rosas, formando uma aliança secreta entre o governo uruguaio, o governo brasileiro representado por mim, e o empresário que financiará a guerra, Irineu Evangelista de Souza. O Brasil não pode entrar em guerra contra a Argentina agora, mas eu posso. Com essa frieza você vai ficar rico mesmo. Mas você sabe o custo dessa fortuna, não sabe? A gente morrendo. Cidade embaixo de bomba. Se eu tenho as ideias e tenho dinheiro e tenho influência no Estado, ninguém me segura. O Banco do Brasil, do qual honradamente tomo posse, é a fonte para o país do futuro. O que estava em disputa era a questão da emissão de dinheiro. Que a criação de um novo banco, um banco oficial sob os olhos do Império, será o melhor para o momento. Mas isso vai gerar uma disputa desleal pelos investidores. O Banco do Brasil será fatalmente enfraquecido. Essa é a livre concorrência. Afinal, você não é um liberal? Dom Pedro vê no Irineu algo que o ameaça. E o Irineu talvez veja no Dom Pedro todo o poder que ele gostaria de ter. Vocês se sentiriam tranquilos num país onde um empresário tivesse tanto poder? Todo o seu dinheiro está aqui. Mas se me permite, você está cometendo um erro. Irineu, erro é você insistir em enfrentar o imperador. Montezuma, entenda pelo menos uma vez. Eu entendo as suas frustrações, mas você está indo longe demais. Você quer enfrentar Dom Pedro. Isso aqui é o resultado de uma vida de trabalho. Eu não posso correr esse risco. Riscos. Riscos. A fundação do Banco Oficial vai colocar um marionete de Dom Pedro na presidência da instituição financeira mais importante do país. E lembre-se que se o Banco Oficial vingar, a economia vai responder aos mandos e desmandos de um imperador de 25 anos de idade. Montezuma, se você acredita mesmo em mim, vote contra o projeto do Banco Oficial no Senado. Neste momento, manter a presidência do Banco do Brasil era muito mais do que manter um cargo importante. O controle do banco era o que estruturava financeiramente todos os meus empreendimentos. Os capitais disponíveis financiavam o estaleiro de Ponta de Areia, a fundação da Companhia de Navegação do Amazonas, a canalização do Rio Maracanã e as obras de iluminação da capital federal. Agora, por que era fundamental ter esse banco? Porque no regime de taxas alfandegárias elevadas, era mais interessante, de qualquer forma, ele ter o banco no Brasil que financiasse as atividades dele, do que ficar tendo que ficar pedindo dinheiro a Londres. Ser presidente do Banco do Brasil era manter firme os alicerces da minha fortuna. Então, ao invés de pedir dinheiro em Londres, ele pedia dinheiro a si mesmo. Que era também um lance genial. Assim, me parece evidente que a fundação de um banco oficial, com o presidente indicado por Vossa Alteza, sinto muito, é um risco para a saúde financeira do país. Pois este homem sozinho terá grandíssimo poder e pode com facilidade se recusar a seguir as direções econômicas ditadas neste Senado. O que não acontece quando esse presidente é um cidadão comum,
submetido à autoridade desta casa e que não tem poderes para manobrar as leis em prol de benefícios próprios. A nós, senadores, cabe zelar pela soberania dessa casa e pelo Brasil. Passa a existir dentro do governo uma discussão entre aqueles que apoiam pluralidade bancária e aqueles que vão entender que tem que haver um controle mais rígido da emissão, enfim, da circulação do dinheiro, de crédito. Senadores, na condição de ministro da Fazenda, cabe a mim, enquanto súdito de Vossa Alteza e membro desta casa, lembrar que a soberania pode sim ser ameaçada por um cidadão comum. Mesmo que isolado, quando esse cidadão controla grande parte das economias de uma sociedade, o que para alguns é mérito, e que para outros talvez seja ganância, esse homem se torna uma ameaça, sim. Senadores, eu me pergunto, pode esse cidadão comum ser mesmo inofensivo quando notoriamente coloca os seus interesses econômicos acima dos interesses do império? Enquanto vidas brasileiras e uruguaias eram ceifadas em campos de batalha, um empresário comemora, pois a cada bala fabricada por ele próprio, lembremos disso, a cada bala disparada de um canhão era o equivalente a moedas pesando em seu bolso. Entrar em uma guerra, não por patriotismo, mas por lucro, é um ato deplorável. O Brasil precisa, sim, da criação de um banco oficial, com um presidente indicado pelo imperador, para que absurdos como esse não aconteçam. Quem está aqui pelo Brasil não pode estar aqui por interesses privados. Senadores, levante as mãos, aqueles que votam sim pela criação de um banco oficial. É uma ideia muito comum na época de construção de qualquer Estado nacional, que no começo você tem que submeter a economia à política. Quer dizer, aos interesses do Estado Nacional. Que ao mesmo tempo quer incorporar os elementos novos que estão vindo do ponto de vista econômico, mas teme a mão livre do mercado. Agora, o Mauá, evidentemente, não estava pensando nisso. O que o Mauá estava pensando é que ele tinha confiança do governo brasileiro, que eles não iam embaraçar as iniciativas dele, e, como industrial, obviamente, ele precisava de crédito. É lógico que ele ficou decepcionado, né? Mas isso não significa ele afastar do imperador. Parabéns, senhor ministro, pela aprovação do Banco Oficial no Senado. Obrigado, senhor Irineu. Só espero que o senhor não entenda isso de maneira pessoal. De modo algum. Eu entendo que economia é um assunto complexo, o senhor sabe melhor do que ninguém. Principalmente no que se refere a criar uma empresa como um banco. Eu espero que o que eu trouxe até aqui não seja uma tentativa de ser indicado para a presidência do Banco Oficial. Não, senhor ministro. Eu vim lhe oferecer o meu banco. O Banco do Brasil está à venda. O ministro Torres, né, que é o ministro da Fazenda, ele sempre teve reticências a essa disputa entre os bancos por causa que ele acreditava que isso criava uma instabilidade na praça. Como é que ele vai fazer? Ele vai criar um banco novo fundindo os dois bancos
que existiam na praça, o principal dos quais era o Banco do Brasil do Mauá. Está tudo certo. Não se preocupe. O Banco do Brasil não me pertence mais. O Torres, ele vai organizar um banco emissor de notas, ou seja, o único banco que podia emitir notas. Lembra o que a gente conhece hoje como Banco Central. O senhor tomou a melhor decisão. Pense bem. O senhor perdeu o seu banco, mas ainda continua sendo o homem mais rico do Brasil. Riqueza é importante, sim. Mas o nome de um homem vale tanto quanto o dinheiro, não? Com a venda das ações do Banco do Brasil, eu consegui reunir capital e restabelecer uma política de boa vizinhança com o Império. E essas condições me deixaram livre para investir num antigo projeto: ferrovias. As estradas de ferro eram a internet do século XIX. A modernidade chegando, ou seja, encurtar tempo e espaço. Francisco, eu preciso de 300 cópias. Você consegue? O prazo para os convites tá bom, mas posso fazer uma pergunta? Por que você tá mandando fazer os convites se a ferrovia tá longe de ficar pronta? Cara, eu preciso da ferrovia para recuperar o meu nome. Ela vai ficar pronta nesta data, custe o que custar. A resiliência, a capacidade de, diante das dificuldades, resistir, superar. Essa capacidade de superar lembra muito o labirinto da vida. Mauá entrou e saiu do labirinto várias vezes. A construção das ferrovias no Brasil, uma hora ia ter que acontecer. Mas o Mauá, ele entra aí como um agente catalisador disso e antecipador disso. Ora, isso para Mauá é um negócio, mas é também a alavancagem dele para ganhar cada vez mais prestígio desse império. Já tenho no meu bolso tanta gente importante, tantos ministros, tantos senadores, tantos conselheiros de Estado. Preciso da sua ajuda, meu caro Ferraz. Falta conquistar o amor do imperador. Majestade, a elite está ansiosa para ver a saída do primeiro trem do Brasil. Não só a elite. Ontem eu vi um grupo de escravos de ganho comentando a inauguração. É surpreendente. Tenho que reconhecer, mesmo pressionado pela questão do banco, Irineu continua a provar sua lealdade. Majestade, me parece que diante de um fato de tamanha grandeza, seria apropriado o senhor considerar uma titulação. Uma titulação? Estamos falando do homem que tentou lutar contra o Banco do Império. O senhor sabe disso? Majestade, o senhor já provou mais de uma vez que mantém o controle da nação. Ao meu ver, o senhor não deve entrar em disputas com esse empresário. Disputas? Não há disputa nenhuma. Eu só não pretendo aceitar o convite de um homem que tentou lutar contra o banco oficial. Só isso. Porém, se o senhor participar da inauguração e ainda por cima conceder-lhe um título, algo menor como um baronato, algo que o coloque sob o seu poder direto. Majestade, conceda o título de barão a Irineu e o coloque no fim da fila dos seus súditos. Um homem do comércio, intitulado barão, lhe será fiel para o resto da vida.
Graças ao imperador, que permitiu que eu liderasse o Banco do Brasil no seu momento mais próspero, algo do que me orgulho de ter alcançado sozinho e que agora está nas mãos do governo, uma obra desta magnitude pôde ser realizada. Portanto, antes do trajeto inaugural da estação Mauá rumo a Petrópolis, convido respeitosamente a acompanhar o batismo da locomotiva da primeira ferrovia da história do Brasil. O imperador está o tempo inteiro preocupado em ser uma espécie de guardião do Estado brasileiro, da coisa pública no Brasil. E aí que vem o problema. Por que eu acho que o Mauá não conquista o coração do imperador? Porque o Mauá é um homem privado. Ele é um homem que está preocupado com os lucros dele. Poder para o setor privado, né? E isso, do ponto de vista político, é um problema para o Império. A ferrovia Rio-Petrópolis era só o início de meu ambicioso projeto. Mas para conseguir dar o próximo passo, eu precisava de mais dinheiro e mais poder. Isto é, mais apoio do Império. Acredita mesmo em mim? Vote contra o projeto do Banco Oficial no Senado. Quem está aqui pelo Brasil não pode estar aqui por interesses privados. Levante as mãos. Aqueles que votam sim pela criação de um banco oficial. Pense bem, o senhor perdeu o seu banco, mas ainda continua sendo o homem mais rico do Brasil. Mas o nome de um homem vale tanto quanto o dinheiro, não? Preciso da ferrovia para recuperar o meu nome. Ela vai ficar pronta nesta data, custe o que custar. Majestade, conceda o título de barão a Irineu e o coloque no fim da fila dos seus súditos. Convido, respeitosamente, a acompanhar o batismo da locomotiva da primeira ferrovia da história do Brasil. Um homem do comércio, intitulado barão, lhe será fiel pro resto da vida. Em nome do Império, cuja grandiosidade exige iniciativas como essa, batizo a locomotiva de baronesa. Mas por que baronesa? Por que baronesa? Não entendi isso, não. Esquisito. Mas, da onde ele tinha isso? Porque a partir de agora, por suas contribuições ao progresso do Império, Irineu Evangelista de Souza é o Barão de Mauá. Quando ele ganha o título de barão, se torna um nobre. Isso é muito importante para uma nobreza, para uma sociedade de corte, no sentido do status social e político. Ele ganha prestígio a contragosto do imperador. Daí a história do nome Barão de Mauá. As más línguas da corte dizem que o nome foi escolhido a dedo, porque Mauá significaria, nesse homem, algum mal há. Entendeu? O sistema de nobreza do Império era o sistema de nobreza por mérito. Então tinha uma gradação, né? O Estado ia te premiando pelo serviço que prestasse ao Brasil. Qual é o serviço que Mauá prestou ao imperador? Construiu uma estrada de ferro que ligava a Baía de Guanabara à Serra Acima. O que é a Serra Acima? É o Vale do Paraíba. Tá? E aí, isso é muito importante porque essa região é a região do café. O café tinha um valor agregado alto, era uma fonte de receita muito grande, e para que ele pudesse se expandir interior adentro, você tinha que criar um meio de transporte mais eficiente. Naquela época, você descia o café lá de Campinas no lombo de mula. Imagina você quando chega a ferrovia. Olha o impacto que isso traz. Os trens precisam cruzar o país de norte a sul. Mas antes disso, um trecho em especial precisa ser construído. Sem ele, todos os outros podem cortar o Brasil inteiro, que vai ser o equivalente a sair do nada para chegar a lugar algum. Eu encomendei estudos, meus amigos, os mais apurados. E a partir de agora, eu vou me dedicar a construir a ferrovia Santos-Jundiaí.
Mauá sabia dessa nova fronteira agrícola do café de Campinas em direção ao oeste. Uma região onde a ferrovia, né, ligando, né, Santos a Jundiaí, tem um papel fundamental. Isso não quer dizer que todo mundo achasse uma boa ideia. Tinha gente que achava que era uma maluquice, que era um esforço, era muito caro e os resultados não estavam à altura disso. Tudo que é novo causa impacto. Você pensar que você tem que pegar uma ferrovia que vai vencer 800 metros de desnível, que é a altura da Serra do Mar, numa distância curta, realmente é uma coisa complicada. Também o trabalho de devastar verdadeira mata, florestas e também desgaste de morros, até fazer com que essa estrada de ferro consiga chegar num ponto que possa ser possível a descida da serra. Mas o Mauá, que era um cara genial, ele quebrou um tabu. Ele enxergava bons negócios, ele tinha recurso para investir e ele tinha muita capacidade de obter recursos, de obter financiamento. Nobody in Brazil seems to be ready to such venture, Mr. Rothschild. Therefore, I turn to you, sir. I see you ventured yourself already. 14 kilometers? Yes, Mr. Rothschild. The very first railroad in the history of Brazil. Listen, Mr. Irineu. You seem to be an interesting type. However, I must make a comment or two. This is a risky enterprise, largely because Brazil doesn't have any history of this kind of investment. But, Mr. Rothschild, that's exactly... I agree with you. I can't see how a Brazilian entrepreneur can pull this off. Unfortunately, Mr. Irineu, this business does not interest us. A Inglaterra era a grande modernidade cosmopolita daquele tempo. E o Mauá, desde criança, teve uma educação inglesa. Eu diria uma educação contábil, de comerciante inglês. E ele ambicionava, na verdade, ser uma espécie de Rothschild da América do Sul. Ele achava que era o inglês nos trópicos, de alguma maneira. Talvez ele tivesse uma imagem um pouco idealizada do que eram os ingleses, do ponto de vista da prática de negócio, porque a gente sabe que o capitalismo inglês, como todo capitalismo, é selvagem e feroz, né? O mercado não é para é o lugar onde os fracos não têm vez. Eu estava encurralado. No Brasil, ninguém tinha dinheiro para ser meu sócio num projeto tão audacioso. Ou eu convencia Rothschild, ou eu perdia a ferrovia. Do ponto de vista empresarial, não tinha ninguém à altura do Mauá no Brasil. Tinha que vir de fora mesmo. O Rothschild já tinha essa presença no Brasil desde a independência, porque ele vai estar por detrás do primeiro empréstimo para o reconhecimento da independência do Brasil frente a Portugal. É a primeira dívida do Brasil, né? Os Mauás ingleses, que são os Rothschild, né? Que era a família que prestava dinheiro, né? Que era a principal credora do Brasil na época. Mesmo o banqueiro Rothschild tendo recusado a minha proposta, nós tínhamos algo em comum. Câmbio sempre foi um negócio que me interessou. Eu tinha informações de quando e como os empréstimos ingleses aconteceriam. E isso era uma vantagem que nenhum inglês tinha. Mr. Irineu, what a surprise to have you back so soon. Are we going to talk about railroad once again? Unfortunately not. Actually, I just came to collect the amount you owe me.
Um susto. Quer dizer, o mais importante banqueiro da Europa descobre um sujeito lá no fim do mundo que é capaz, inclusive, de montar um tipo de engenharia e de negociação que ele, se não ficar esperto, pode se ferrar. So it was you who thrust into my foreign exchange operation. I did not expect Brazil to have businessmen with such kind of refinement. Refinement enough to build one of the most important railroads in the world, sir. Ao chamar a atenção de Rothschild, atravessando seus negócios na variação cambial brasileira, eu consegui o sócio necessário para começar as obras da ferrovia Santos-Jundiaí. Minha associação com Rothschild ainda atraiu outros importantes acionistas estrangeiros. Um empreendimento vultosíssimo, era uma coisa realmente extraordinária. Para vencer esse desnível da Serra do Mar, foi adotado o sistema funicular com patamares. Um veículo chamado serra-breque se ligava num cabo de aço que era puxado por uma máquina fixa. E aí eles iam vencendo os planos inclinados até chegar no alto da Serra do Mar. Realmente foi uma obra de grande impacto, porque foi o maior sistema funicular que se instalava no mundo naquela época. Majestade, veja isso. Um comerciante metido em inglês tocando uma obra desse tamanho. Isso deveria estar nas mãos do Império, Majestade. Deixe-o concluir a obra. Desculpe-me discordar, Majestade, mas Irineu está indo longe demais. Nós não podemos permitir que a principal estrada de ferro do país esteja nas mãos de um industrial. Vai conceder fama a quem não merece. Irineu tem razão. As ferrovias são o futuro. Nesse projeto de país que o Dom Pedro II imaginava para o Brasil, até que ponto homens como o Mauá poderiam ajudar ou abrir para a entrada do capital estrangeiro e para a exploração? Eu temo que não compreendi o seu raciocínio, Majestade. Novas obras são importantíssimas para o Brasil. Eu só vejo vantagens para o Império. Ministro, deixe o Mauá construir. Então, nesse ponto, há uma desconfiança do Dom Pedro II em relação ao Mauá. Entretanto, ele vai usar o Mauá. E é interessante, né? O apogeu do Império e o apogeu do Mauá, né? Como as coisas estão interligadas. E o brasão tá pronto? A Era Mauá é um momento em que tem todas as coisas caminhando bem para os três. Para o país, para o imperador e para o próprio Mauá. Você tem a fábrica, Ponta de Areia, indo muito bem, e o início da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. É um momento em que o brasão do barão brilha, né? Quando ele faz o brasão, ele dá esse recado. Ele é um barão, mas no brasão ele rompe com a tradição e coloca um navio, uma locomotiva, e numa sociedade escravista que tem horror do trabalho, ele diz que o trabalho enobrece. É uma nova visão de mundo, é um novo mundo chegando. E vocês vão ter que me engolir.
Sr. Irineu, por mais que o orçamento já previsse os cabos de aço, o terreno é muito difícil, o que exige um sistema de tração com cabos mais grossos. Podemos comprar esses cabos ou limitar a subida dos vagões a velocidades muito lentas. Use o dinheiro que for necessário. Mas faça esses trens subirem a serra como se estivessem passeando. Envie o pedido que depois eu revisarei. Barão, o senhor tem certeza? Barão. Barão. Ponta de Areia foi destruída. Por suas contribuições ao progresso do Império, Irineu Evangelista de Souza é o Barão de Mauá. E a partir de agora, eu vou me dedicar a construir a ferrovia Santos-Jundiaí. Nobody in Brazil seems to be ready to such venture, Mr. Rothschild. Therefore, attend to you, sir. Comerciante metido em inglês tocando uma obra desse tamanho. Isso deveria estar nas mãos do Império, Majestade. Deixe-o concluir a obra. I did not expect Brazil to have businessmen with such kind of refinement. Refinement enough to build one of the most important railroads in the world, sir. Ponta de Areia foi destruída. Foi tudo destruído, Francisco. Todas as formas de estaleiro, tudo em madeira. Não sobrou nada. Irineu, eu te entendo. Eu sei que Ponta de Areia é super valiosa para você, mas o seu futuro agora é a ferrovia. Feche Ponta de Areia. Concentre-se no seu próximo grande feito. Irineu, não dá pra ter tudo. A história de Ponta de Areia se confunde com a minha. Se eu fecho a fundição, eu enterro o meu nome junto com ela. Quando o incêndio aconteceu, a Ponta da Areia ia muito bem. Era a grande indústria, o estaleiro, que produzia tudo pro Brasil. O seu primeiro ímpeto é você reconstruir tudo. É bom lembrar que a Ponta da Areia simbolizava exatamente o ponto da carreira dele em que o Irineu começou a virar Mauá. Eu precisava reconstruir Ponta de Areia, mas os gastos com a Santos-Jundiaí eram cada vez maiores. Eu estava em uma encruzilhada. Foi uma construção muito difícil, teve deslizamento, morreu gente. De fato, alguns testes de explosão ali causavam alguns movimentos de terra indesejados. Então, eles foram abrindo realmente na picareta. Barão, nosso maior obstáculo é romper parte daquela montanha. E assim estamos ligados a Paranapiacaba. Mas para isso vamos precisar de 1000 homens. Eu entendo todas as suas dificuldades, mas eu preciso que o senhor trabalhe com os homens que tem. E outra coisa, eu preciso dessa ferrovia pronta. E rápido! Lionel, no meu país, as estradas de ferro, que são um negócio tradicionalmente inglês, estão nas mãos de um comerciante que praticamente comprou seu título de barão. Yes, I know him well. The Baron of Mauá. An interesting figure, Minister. A tricky man. Sim, mas ainda assim é um mero comerciante. Digamos que o imperador se sentiria mais confortável se as ferrovias estivessem em mãos mais confiáveis. Well, if the Emperor guarantees that British good travels easy in Brazil, I believe this railroad will be more useful to some other industrialist I know. Lionel, o imperador quer o progresso do Brasil a qualquer custo. Ao
mesmo tempo em que as obras da ferrovia geravam um gasto enorme, eu fazia empréstimos para tentar reconstruir Ponta de Areia e retomar suas atividades. O problema não é tanto o incêndio, o problema é que ele levanta o empréstimo para recuperar a Ponta da Areia. Ele recupera a Ponta da Areia, mas é exatamente quando as tarifas alfandegárias começam a cair. Caros senadores, cabe a mim incitá-los à votação desse novo projeto de lei. Um projeto que busca um novo caminho para a economia brasileira. O Império começou a mudar a política cambial porque a exportação do café dependia de você conseguir ter um câmbio razoável para os exportadores. E para você conseguir montar esse câmbio, você tinha que reduzir o valor das alíquotas protecionistas da indústria. As reformas continuam sendo efetuadas, mas a fábrica já pode funcionar. Neste mesmo barracão já produzimos 72 embarcações nos últimos anos. Então, a Ponta da Areia começa a não ter mais encomenda. E aí o Mauá tenta se livrar do abacaxi. As vantagens do produto nacional jamais serão superadas, senhor Gadelha. Esta nova lei de importações que estão falando por aí, com certeza não será aprovada. Ela só favorece aos ingleses. Confie em mim. Sua melhor escolha está aqui, em Ponta de Areia. Posso contar com o senhor. Votem sim pela lei de importação dos produtos ingleses e que o povo brasileiro possa desfrutar o que de melhor o mundo tem para oferecer. Perdendo prestígio político e com dificuldades para reerguer ou vender Ponta de Areia, concentrei meus esforços na Santos Jundiaí. Passei então a enfrentar uma série de pressões dos diretores acionistas para acelerar as obras. Era uma corrida contra o tempo. Quanto mais eu demorava, mais gastava. E o Mauá, ele vai sentir na pele essa dificuldade de fazer as obras de finalização. E ele vai botando dinheiro em cima do que ele acreditava ser um contrato confiável. Um abismo financeiro do qual ele não conseguia se recuperar. E ele insistiu muito até o final, porque era a única maneira dele reaver o dinheiro que ele tinha perdido. Tudo que tem que ser feito a mais, ele vai investindo, ele vai cedendo, ele vai dando dinheiro aqui no Brasil, crente que os sócios de Londres vão arcar vão interpretar do mesmo jeito que ele está interpretando o contrato e ele vai ser ressarcido, o que não acontece. Mr. Irineu. Mr. Rothschild, I have come here in person to take a stand in relation to the pressure I'm undergoing. I need you to handle the empties of your partners. The work will be ready when the budget allows it. Baron, I'm surprised that a sophisticated businessman like yourself has not come to such an obvious solution. We have a great offer for your stock. Sell your share. A intenção do Mauá era operar a ferrovia, né? Então ele ia ganhar no frete, né? Ele sabia ali que ele estava vencendo uma etapa difícil, que era a Serra do Mar, e ele ia garantir o escoamento de toda a produção existente e que viria a existir com a expansão da lavoura cafeeira interior adentro. E na outra ponta, você tem os ingleses percebendo muito claramente que aqui também é um bom lugar para que eles possam investir e ganhar dinheiro sem precisar de intermediários. E aí se reorganiza a companhia, aí sim que ela vai ser construída. Mas daí com o Mauá fora. E aí foi péssimo para ele, né? É uma perda financeira, mas também uma perda de prestígio, concorda? Mais tarde, essa ferrovia, nas mãos dos ingleses, vai ser a ferrovia inglesa, uma das ferrovias inglesas mais lucrativas do mundo. O Irineu é um capitalista sui generis, porque ele não lida com concorrência. A hora que ele tiver que lidar com a concorrência, ele vai falir. É o máximo da ironia, que o grande inglês empresário brasileiro, que é o Barão do Mauá, quebra na mão dos ingleses, dos verdadeiros. Que esta ferrovia seja símbolo do futuro brilhante que se espraia para o Brasil. E que os nossos parceiros ingleses
idealizadores desta obra-prima, não, desta joia da engenharia e da técnica, saibam usufruir destes caminhos de ferro. Destes caminhos de ferro. Majestade. Barão. O pior erro que um homem pode cometer, Barão, é pensar demais nos seus próprios interesses. Majestade, as minhas relações com o Império me ensinaram que o Imperador tem sempre razão. Com sua licença. Com a perda da ferrovia e a nova lei de importações, eu não tinha mais nada. Me sangra o coração, mas o estabelecimento de Ponta de Areia, a pedra fundamental da indústria nacional, onde já trabalharam mais de 1000 operários, teria de fechar as suas portas. Com esse livro, não posso ter outro objetivo em vista senão salvar do naufrágio aquilo que para mim vale mais do que ouro. Um nome puro, pois persisto em acreditar que o infortúnio não é um crime. Um homem que fundou o Banco do Brasil, a Rio Petrópolis, primeira ferrovia do país, e idealizou a mais importante rota de escoamento de café do mundo, a Santos Jundiaí, não merece ter o seu nome relegado ao rodapé da história. É difícil entender isso hoje, mas quebrar era a coisa mais desonrosa que podia acontecer a alguém. E um homem como Mauá, que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, um dos mais poderosos, talvez o homem privado mais poderoso da América Latina, sofreu a humilhação de pedir falência. Daí a preocupação dele em legar uma imagem. Então o Mauá, além de tudo, é um sujeito que investiu na preservação da sua própria narrativa. Ele é um mito nacional. E é muito interessante que ele é explorado tanto para aquele viés liberal, no sentido de menos Estado para deixar o empreendedor fluir, ou então também o contrário, precisa de mais Estado contra a proteção estrangeira. Agora, só me resta fazer votos para que o meu país tenha a quem se ocupe dos seus melhoramentos materiais com a mesma fervorosa dedicação que acompanhou os meus atos durante toda a minha vida. Pela parte que me toca, fui vencido, mas não convencido. Para poder analisar todo o personagem, é preciso entender no contexto que ele viveu. Ele é exatamente aquele que viabiliza o início da industrialização, o início da entrada do Brasil na Revolução Industrial. Daí a importância do Mauá no contexto. O que fica do Mauá, da herança dele, despida desse conteúdo ideológico, eu acho que é a ideia de um homem corajoso, de um empresário de coragem, que não tinha medo de perder. Eu acho que o mais importante é isso. É um homem do seu tempo, um tempo em transformação. Bilhete de documento. Bilhete de documento. Bilhete de documento. Matarazzo Francesco e Matarazzo Filomena. Sì. Sorocaba. Sì, Sorocaba. Ah, grazie. Prego. Bilhete de documento, todo mundo.